E sejam muito bem-vindos, meu nome é Graziele e hoje eu senti no coração de estar compartilhando algo da minha vida com vocês, é algo muito particular, né? Mas eu senti no coração de estar expondo isso aqui para que talvez se você tenha passado por uma situação parecida com a minha, você se identifique e saiba como pode estar solucionando assim como eu solucionei esse trauma, né? Então, vou começar desde o começo. Eu sou filha fora do casamento, né? De uma traição do meu pai. E eu, quando criança, quando a Grazi lá, criança, descobriu isso, eu fiquei meio rebelde, sabe? Eu não entendia, na verdade, por que eu tinha ficado rebelde, né? Por conta disso. Mas eu fiquei meio transtornada, não entendia muito, porque eu não era filha de uma família tradicional, né? Meus pais... Era uma situação muito complicada. Tanto que eu tinha vergonha de falar isso na escola. Os meus colegas nem sabiam, né? Eu falava sempre que os meus pais eram separados, tal, quando meus coleguinhas perguntavam, né? Se meu pai morava junto com a minha mãe e tal, e eu sempre falava que eles eram separados. Mas, por conta que eu tinha vergonha de expor isso, né, eu tinha, não sei porquê, né, criança, né, não entende, e eu criança tentava entender de todas as formas por que isso, né, então eu fui no meu pai, na minha madrasta, perguntava pra ela como que ela aceitou isso, né, de ter acontecido isso. Eu tentava achar respostas lá, criança, até que um dia eu pensei assim, quer saber, não tem nada a ver com essa história, né, eu não tenho culpa nenhuma do que aconteceu, né, então liguei né, foda-se pra tudo isso. E fui viver minha vida normal, e aí eu pensei, quer saber, vou falar mesmo, tô nem aí. E aí eu parei de ter vergonha disso, entendeu, até porque eu não tinha nada a ver com a história, né, o erro não era meu, então... Mas no meu subconsciente eu não tinha curado isso, né? Eu tinha curado no racional, né? No meu consciente, pô, beleza, não tem nada a ver com a situação, tá tudo certo, vou seguir minha vida normal. Mas eu tava sempre tentando ajeitar meu pai de alguma forma, sabe? Quando eu via que, sei lá, ia surgir alguma situação de alguma mulher dar em cima dele, eu já ia lá, xingava, sabe? Eu tava sempre tentando botar meu pai na linha. Não, isso que tu fez é errado, agora vamos entrar na linha. E até aí tudo bem, né? Eu segui minha vida normal, com tudo isso. Porém, depois aconteceram várias e outras coisas na minha vida adulta. E ano passado eu fui fazer terapia, né, pela primeira vez com a Lu, inclusive tem um vídeo meu bem curtinho, assim, bem breve, explicando mais ou menos como que foi essa terapia. E ela, então, entendeu que eu tinha esse trauma por conta do meu pai, né? Porque eu, lá na minha infância, eu me senti rejeitada, né? Rejeitada por ter sido filha fora do casamento, então eu me sentia rejeitada, então eu tava sempre buscando ser aceita, né, pelas pessoas, e não que eu fosse uma pessoa que aceitasse, eu nunca fui de aceitar, como eu vou te dizer isso? Eu nunca fui uma pessoa que aceitei nada de ninguém, assim, sabe? Tipo, na questão de alguém fazer assim e eu aceitar calado alguma coisa, não. Mas, inconscientemente, eu tava sempre buscando fazer coisas para ser aceita. Vamos supor, às vezes, fazendo coisas até que eu não queria, né? Vamos supor, que exemplo eu posso dar? Me submeter a algumas coisas que talvez eu não estivesse muito afim, mas eu acabava me submetendo inconscientemente por conta de buscar essa aceitação, entende? Então, a Lu entendeu que eu, Grazi, criança, quando eu entendi isso, eu me revoltei e tal, tanto que eu buscava aceitação, né, nas pessoas. Eu até trouxe isso pro meu primeiro relacionamento, nessa questão da traição do meu pai,
Eu fui traída no meu primeiro relacionamento pra curar essa questão, né? E eu não entendia. Outra coisa, tudo vem pra gente curar algo, né? É que a gente não entende, porque a gente tá sempre olhando por dentro, a gente tem que olhar por fora da situação. Ou eu super indico buscar um profissional que vai te ajudar nisso, porque sem ajuda é muito, muito, muito complicado, sabe? É muito complicado mesmo. Então a gente precisa buscar um profissional que nos ajude nessa questão. E ela entendeu que eu tava sempre querendo mudar meu pai, sabe? Mudar ele, querer consertar esse erro dele, né? No passado. Só que ela falou bem assim pra mim, Grazi, tu não tens que tentar mudar ninguém, não tenta mais mudar teu pai, aceita ele como ele é, entendeu? Porque às vezes, pra mim aquilo era errado, mas pra ele talvez não, porque foi isso que ele teve, entendeu? Na infância dele, talvez ele viu isso. E cada pessoa tem sua vivência, cada pessoa tem um certo ponto de vista. Então a gente precisa entender que a gente precisa aceitar as pessoas como elas são e não querer mudar ninguém, entendeu? Na verdade, a gente não consegue mudar ninguém, a pessoa consegue mudar se ela quiser, entende? Então eu entendi que eu não poderia mais mudar meu pai, que eu tinha que aceitar ele do jeito que ele era, entendeu? Porque aquilo foi talvez algo que ele teve como verdade na vida dele e ele passou aquilo na vida dele, entendeu? Então, hoje eu tenho outras verdades na minha vida, é isso que hoje eu vou passar para os meus filhos, é isso que hoje eu tento, sabe? Eu sempre o que eu vi errado, que eu achava que era errado em algumas pessoas, eu trouxe aquilo para minha vida para que eu não repetisse aquilo, entende? Então, eu sempre achei que eu fosse um erro, mas eu nunca fui um erro, na verdade eu fui um acerto de Deus. E se você também passa por essa situação ou passou por essa situação, eu quero te dizer que você não foi um erro, você é um acerto de Deus, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso, não cai um só fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele permita. Então, se ele permitiu que eu fui concebida, né, em outro ventre, a não ser, né, no ventre da minha mãe, não no ventre da minha madrasta, para ser uma família correta, né, é porque ele permitiu, e se ele permitiu é porque ele tem planos na minha vida. Então, jamais eu fui um erro, eu fui um acerto de Deus. E se você passa por isso, eu quero te dizer que você é um acerto de Deus, entendeu? Ele tem planos pra sua vida também, assim como ele tem na minha. Eu sempre fui uma pessoa fora da caixinha, né? Eu nunca segui padrões, eu nunca fui uma pessoa que seguia manada, né? Tá todo mundo indo por lá, mas se eu acho que o caminho certo é por lá, eu vou por lá. E eu sempre fui, eu nunca fui uma pessoa influenciada, sabe? E tudo realmente é isso, porque como eu fui feita fora de um padrão, eu não sigo padrões, sabe? Então esse é meu propósito, tirar pessoas dessa caixinha, desse padrão, né? Então eu entendi que Deus tem um propósito muito grande na minha vida, assim como tem na sua. Eu tenho um propósito de incentivar pessoas, que sempre foi algo que eu fiz espontâneo. Eu sempre gostei de incentivar pessoas, de alguma forma motivar as pessoas. E eu acho a motivação super importante. Tem gente que, sabe, eu vejo tanta coisa na internet falando, ai, nossa, você tem que falar de Deus, você tá falando de motivação. Mas, meu Deus, eu acho que tem tudo a ver, sabe? Como é que algumas pessoas precisam ser motivadas pra sair daquela situação que elas têm, pra depois elas entenderem o que é Deus, entendeu? Pra depois ela chegar até Deus, talvez. E então, eu queria compartilhar isso com vocês, né? Se vocês têm passam por essa situação parecida com a minha. E então, é isso. E querer dizer que às vezes a gente tem um propósito e talvez a gente busca algo em outras pessoas, assim como eu amo motivar pessoas. Teve um momento da minha vida que eu tive no fundo do poço, que eu precisava muito, 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 muito de motivação, porque eu não sabia como sair daquele lugar e ninguém conseguiu me tirar daquele lugar, porque não é
talvez não seja o propósito daquelas pessoas que eu estavam buscando. O propósito delas não era motivar, entendeu? Esse é o meu, mas não era o delas. E aí eu entendi que quando eu estiver nessa situação, eu tive nessa situação para entender realmente qual é o lugar dessas pessoas, para que hoje eu pudesse entender como eu posso ajudar, entende? E assim como eu tive em alguns lugares também que eu nunca tinha tido, para hoje poder mostrar que eu já tive naquele lugar, e eu posso te dizer que se eu sair, você também consegue sair. E quando eu estive naquele lugar, eu entendi que o único ser que eu tenho que buscar a motivação é em Deus, me ajoelhar, pedir para Deus me motivar, buscar essa motivação dentro de mim, para que eu consiga sair desse lugar, porque Ele é a única pessoa não, porque Deus não é uma pessoa, né? Jesus veio como pessoa, como ser humano, mas Deus, né, esse ser maior, essa energia, né, esse tudo é o único lugar, me ajoelhando e falando com Ele vai ser a única forma, a única pessoa, né, que vai me tirar desse lugar. Então, eu quero te dizer que se você passa por algo parecido com o que eu passei, né, tem uma pessoa que pode te ajudar, que é a Lu, né, que eu posso deixar o contato dela aqui embaixo se vocês quiserem. E te dizer que você jamais, se você se sente um erro, jamais se sinta assim, porque você é um acerto de Deus. Se Ele fez você nascer, né, nesse lugar, é porque Ele tem algo muito grande na tua vida, né? Ele tem um propósito muito grande para fazer, assim como eu tá motivando você a se sentir melhor com isso, assim como eu tô te falando a minha experiência, você também vai ajudar muitas pessoas com a sua experiência de vida. Então, você não é um erro, você é um acerto de Deus. Deus tem algo muito grande, extraordinário na sua vida. Você só precisa entender, buscar ajuda, curar isso e fazer escolhas, né? Porque tudo é questão de escolha. O que eu escolho pra minha vida hoje? Eu escolho ser curada, eu escolho ser reconhecida no meu trabalho, eu escolho ter um salário de tanto por mês, eu escolho ser saudável, eu escolho ser feliz, porque a gente não veio aqui pra sofrer, a gente passa por desafios, né, que a gente precisa passar pra nos levar onde a gente precisa ir. Então, as pessoas, nossa, eu preciso sofrer, né, não, a gente precisa sofrer. Não, a gente não precisa sofrer. A gente veio pra ser feliz, a gente veio pra ser saudável, a gente veio pra conseguir tudo que a gente quer, porque se a gente é filho do dono, a gente já tem tudo, né? Porque o dono é dono de tudo. Se eu sou filha do dono, eu já tenho tudo que eu preciso, né? Eu já tenho tudo que eu mereço. Eu só preciso me colocar nesse lugar. E muitas vezes a gente não se coloca. E muitas vezes a gente precisa passar por desafios pra gente chegar nesse lugar, né? Porque a gente não entende qual é o nosso lugar. Então, a gente precisa de ajuda, entender isso e entender que a gente precisa fazer escolhas, né? Ter escolha clara do que a gente quer pra nossa vida. Então, tem muita coisa pra me falar, mas eu não vou falar aqui nesse vídeo porque é algo muito longo. Eu quero te contar como que eu cheguei no fundo do poço, numa questão de quando eu mudei aqui pra Santa Catarina. Eu cheguei numa situação assim, que eu nunca imaginei, mas por conta dessa situação, que eu não me arrependo, porque quando eu tava passando nessa situação, todo mundo falou, Grazi, por que tu não pediu ajuda? Não, porque eu vou sair daqui, Deus vai me tirar daqui, e eu vou ajudar pessoas que chegaram nesse lugar também. Mas esse é para um outro vídeo, se você quiser comenta aqui que eu faço esse vídeo. Mas o que eu quero te dizer é que no momento que eu falei assim, Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida, né? E eu vou fazer o que tiver que ser feito de acordo com a tua vontade. Meu Deus, a minha vida fez sabe? Um turbilhão de coisas, porque Ele precisa limpar a casa. Deus não vai tomar as rédeas da tua vida no momento que tu decidir que é pra Ele tomar as rédeas. Ele não vai tomar assim, tipo, minha filha, então tá tudo certo, vamos seguir daqui pra frente, né?
vamos só coisas boas. Não, ele vai limpar o que tem que limpar, tirar o que tem que tirar pra ele poder mostrar o teu propósito, viver o propósito que ele quer pra ti. Porque não tem como, a casa precisa ser limpa. Pra casa, né, a nossa casa tá limpa, se ela tá suja, ela precisa ser limpa, né, pra depois os negócios andarem. Tipo assim, uma metáfora, né, deu pra entender. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que se você se identifica com isso, já curte aqui, manda pra alguém. Se você não se identifica, manda pra alguém que se identifique com esse vídeo que você conhece. A sua interação é sempre muito bem-vinda, né? Vai me ajudar a chegar a mais pessoas. Se inscreva nesse canal pra me ajudar também. E é isso. Espero que você tenha gostado e tenha te ajudado de alguma forma. Beijos!